Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Long Sampaio de Barros e é com grande prazer que eu quero fazer esse vídeo aqui com vocês, que faz parte desse projeto, a Bioquímica Como Ela É. Aliás, projeto fantástico que tenta disseminar a informação bioquímica de uma forma mais objetiva e mais clara a nós profissionais da área da saúde e todos os demais interessados. Deixa eu me apresentar rapidamente. Como eu falei, meu nome é Rafael, eu sou nutricionista, eu sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tenho mestrado na área das ciências médicas, tenho especialização na área da fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse mestrado eu também fiz na Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou doutorando do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal também do Rio Grande do Sul, trabalhando com processos de neuroinflamação, enfim, e gorduras dietéticas. Mas a minha discussão aqui hoje é muito focada nessa bioquímica direcionada ao alimento, né? E aí me convidaram para falar sobre um tema bastante interessante, que seriam carboidratos, calorias e essa relação que a gente tem com esse nutriente extremamente valioso e suas funcionalidades e a sua relação com a caloria. Primeiro vamos entender o seguinte: caloria, o que é propriamente dito? É importante você seguir uma linha de eu preciso entender das calorias, eu tenho que entender do nutriente propriamente dito, né? Então vamos pensar no seguinte: primeiro, calorias, a gente pode chamá-las de calorias vazias ou calorias, entre aspas, cheias. O que seria isso? Vou te dar um exemplo. Um refrigerante à base de cola zero, por exemplo, ele tem 0 calorias, mas ele tem algum nutriente ali dentro? Ele é importante para você? Ele vai lhe dar benefícios? Ou se eu, por exemplo, tomar um suco de laranja que tem em média, sei lá, 90 a 100 calorias, mas tem vitamina C, tem fibras, tem frutose, tem antioxidantes naturais, a própria vitamina C. Essa caloria, por mais que eu esteja ingerindo mais calorias, ela não é mais saudável do que uma caloria, do que um refrigerante 0 calorias? Outro exemplo, eu vou montar uma dieta que possua, sei lá, 1.200 calorias. Aí você vai numa rede de fast food, vê que um sanduíche daquele tem 600 calorias, pega um refrigerante à base de cola que tem 0 calorias, toma café preto, depois vai num salgadinho, numa fritura que tem 200 calorias, enfim, e aí fecha o seu cardápio com 900 calorias ao dia, menos do que foi prescrito a você. A pergunta que fica é: você vai emagrecer com essa proposta? A minha resposta, eu acredito que não. Por mais que você tenha uma dieta hipocalórica, essa caloria que você está ingerindo é uma caloria saudável. É uma caloria proveniente de frituras, gordura saturada, que é minha tese de doutorado, gordura trans, que é minha tese de doutorado. Vai vir sobre colesterol, alimentos embutidos, alimentos enlatados, ou seja, não é um alimento saudável. Você pode, mais uma vez, ter hipocalórico, mas essas poucas calorias que estão sendo ingeridas são extremamente danosas ao organismo e eu acredito que você vai engordar mesmo comendo menos calorias que deveria. Aliás, comer pouco é um dos grandes problemas da obesidade, né? O organismo precisa se orientar melhor para comer e se você come poucas vezes ao dia, a pouca refeição que você consome você armazena. Porque você descansa, você dorme, mas seu organismo bate coração, pulmão, fígado, intestino 24 horas. Então essa comida ele precisa receber 24 horas por dia, ao longo dessas 24 horas, em intervalos regulares. E um dos grandes nutrientes que você precisa receber ali, é claro, o carboidrato, né, que é o nosso foco de discussão aqui hoje. O carboidrato é um dos nutrientes mais importantes que a gente tem na natureza e muito importante para a gente. A glicose é muito importante para a gente. Para a gente ter um exemplo claro dessa importância, os livros de bioquímica, quando comentam sobre, vou pegar um homem de 70 quilos, adulto, né, que é um padrão normal, diz que ele precisa de 300 gramas de carboidratos por dia. Destes, 120 a 150 gramas são exclusivas do cérebro. Ou seja, a gente consegue notar aqui a grande relevância desse carboidrato para o trabalho do sistema nervoso central, por exemplo. Ou ainda, vamos pensar em células vermelhas. As células vermelhas do sangue, as hemácias, aquelas que fazem o transporte do oxigênio, que você precisa, que transportam nutrientes, ou esse oxigênio que você precisa para respirar, para sobreviver, vamos pensar bem claramente, essas células vermelhas, elas são exclusivamente dependentes de glicose. Ela não consegue produzir energia através de outra fonte. A glicose é necessária para ela para produzir energia, no que a gente chama de uma glicólise anaeróbica. Ou seja, eu preciso dessa glicose diariamente, vinda, claro, de carboidratos corretos, de carboidratos saudáveis. E esse é o nosso outro ponto de discussão. Quando eu falo em carboidrato, a gente tem que separar, vamos dizer assim, o que eu posso chamar de carboidrato bom
e o de carboidrato ruim. Vamos entender um pouquinho isso. Se eu falo do carboidrato ruim, eu estou falando daquelas famosas farinhas brancas, eu estou falando do açúcar refinado, esse açúcar cristal, o pão francês, o pão branco, o arroz branco, né? Essas farinhas brancas, que nós dizemos brancos, ou seja, que ele foi passado por um refino industrial, e essa passagem industrial fez com que ele perdesse a maioria absoluta dos nutrientes, como vitaminas de complexo B e até mesmo as fibras, torna esse carboidrato ruim, torna esse carboidrato de caloria vazia, que foi o nosso começo da discussão, sem nenhum nutriente, apenas calórico. E além disso, de ser baixo teor em fibras, de ser caloria vazia, isso vai te gerar uma baixa saciedade. O que quer dizer essa saciedade? Você come e rapidamente você sente fome. Aí o que você vai fazer? Come de novo. E aí come essa farinha ruim, fome de novo. E isso fica um ciclo vicioso. O que vai acontecer? Engorda. Aí a gente começa a ter obesidade. Ah, mas eu como tão pouco. Pois é, mas eu como só o pão branco, uma margarina e um refrigerante à base de cola zero, ou um arroz branco, sem feijão, que o feijão ajuda a desacelerar essa entrada do carboidrato no seu sangue, e com isso ajuda a emagrecer. Olha que coisa estranha, as pessoas quando querem emagrecer tiram o feijão e o pão da dieta, isso é um erro, né? O pão não tem que ser retirado, tem que ser utilizado o pão correto, rico em fibras, e colocar o feijão, eu sempre digo aos meus clientes, arroz sozinho engorda, arroz mais feijão emagrece, porque a fibra que tem nesse feijão, que poderia ter no arroz agora integral, lhe ajudaria a emagrecer. E esse seria outra parte agora dos tais de carboidratos bons, né, que possuem fibras. O pão integral, a massa integral, os farelos ali, a granola, os cereais integrais. Os cereais integrais não são aqueles cereais que a gente encontra no mercado. São cereais integrais, como a granola, como as frutas oleaginosas, ou um pão integral, ou uma massa integral, ou as batatas, por exemplo, a batata doce, o aipim, a mandioca, o inhame. Esses carboidratos são excelentes, são fantásticos. Dependendo, você pode tomar até um café da manhã, né? No norte do país, no Nordeste, as pessoas tomam isso no café, isso é fantástico. A gente podia trazer isso para o Sul, para o Sudeste, disseminar essa informação de que esse carboidrato proveniente das batatas, por exemplo, do inhame ou da batata doce, é um carboidrato de índice glicêmico baixo. Ou seja, se o índice glicêmico desse carboidrato é baixo, o estímulo à insulina também é mais lento. E a gente tem que entender que a insulina é o grande hormônio que nos faz ganhar peso. A insulina é um hormônio anabólico. E se esse hormônio for estimulado constantemente, vai fazer com que você comece a ganhar peso constantemente. Porque ela faz ganhar, anabolizar. Ela pode anabolizar músculo, mas também pode anabolizar gorduras. E isso nos gera obesidade. Então, se você tem uma estimulação mais lenta, mais branda dessa insulina, você também vai ter resultados mais brandos, mais leves ao ganho de massa gordurosa. E o alimento integral faz isso. Ele deixa mais estável, ele dá mais saciedade. Você não precisa comer uma quantidade tão grande de carboidratos, porque o pouco que você está ingerindo, riquíssimos em fibras, por ser integral, te dá essa baixa saciedade. E isso que nos garante uma via glicolítica estável, uma produção de glicose, ali a gente fala de glicólise anaeróbica, que produz 2 ATPs, mas essa glicose entrando nas mitocôndrias, lá produzir seus 32, 34 ATPs, de uma forma mais lenta. Se chegar ao carboidrato a uma velocidade muito rápida, o organismo não consegue dar conta dessa produção energética e começa a desviar a rota ou para a síntese de ácidos graxos ou para a produção de energia sem o uso das mitocôndrias, e essa produção fica de apenas 2 ATPs. Então, se o carboidrato entrar mais lentamente, o organismo consegue se organizar. Pô, tá vindo legal, tá vindo devagar esse carboidrato, eu consigo gerar energia jogando lá na mitocôndria, fazendo uma respiração celular saudável, coerente, liberando 34, 36 ATPs, e isso lhe dando também saciedade, seus hormônios ficam mais estáveis. Então é uma maquinaria bioquímica que vem desde o que você está comendo, o que você está mastigando. Calcular essa quantidade, essa gramatura de carboidratos é muito importante, e o nutricionista pode fazer isso. Mais uma vez, organizando o carboidrato correto, de baixo índice glicêmico, de alto índice dependendo da situação, mas
principalmente, vamos dizer assim, um carboidrato de baixo índice glicêmico, rico em fibras. É esse o carboidrato mais ideal que vai lhe dar a saciedade. Junto a isso, muitas frutas que lhe dão excelentes antioxidantes. Não fiquem com medo da frutose da fruta. A frutose da fruta é a nossa amiga, a nossa aliada, não é a nossa vilã. Então vamos pensar em um alimento mais colorido, com frutas, com hortaliças que têm fibras e com alimentos integrais, que tem um índice glicêmico mais baixo, estimulam menos a insulina e fazem um controle melhor em toda essa cascata bioquímica. É esse recado que eu queria dar aqui para vocês hoje. Muito obrigado pelo espaço, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Certamente outros convites virão, espero que venham, fico à disposição aqui. Um abraço a todos. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, além na bioquímica como ela é, www.longnutriçãoesportiva.com.br. Obrigado mais uma vez, abraço a todos, sucesso sempre, tchau, tchau.